Olá, estudantes! Hoje falaremos sobre número crítico. Vamos à definição. Se C for um número no domínio da função f, e se f' de C for igual a zero, ou f' de C não existir, então C será chamado de número crítico de f. Então nós temos que prestar atenção em procurar valores no qual a derivada seja nula, ou a derivada para o valor C não exista. Depois que nós encontrarmos esse valor de C, é interessante verificarmos se ele está no domínio de f, ok? Vamos ao primeiro exemplo. Ache os números críticos da função f definida por f de x igual a x elevado a 4 terços mais 4x elevado a 1 terço. Vamos lá? Então, inicialmente, vamos encontrar f' de x, que vai ser igual a 4 terços, né? Que ele vai passar multiplicando. E aí deveremos diminuir em uma unidade o expoente de x. Aqui vamos fazer a operação 4 terços menos 1. E aí o MMC entre 3 e 1 vai dar 3. Fazemos 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 4 é igual a 4. Repetimos o sinal negativo. Fazemos 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 1 é 3. Subtraindo nós temos 1 terço, que é esse expoente. Eu tenho sinal de mais. Esse número aqui vai passar multiplicando, porque eu estou derivando. E aqui cai uma unidade. Então, se você fizer 1 terço menos 1, como se 1 fosse 1 sobre 1, tirando o MMC vai dar 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 1 vai dar 1. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 1 é 3. Então, observe que subtrai e pega o sinal do maior. Então, vai dar menos 2 terços. Então, aqui vai ser menos 2 terços. Então, eu vou repetir a primeira parte. E aqui vou colocar 1 terço. No denominador, nós teremos x elevado a 2 terços. Mas atenção, o que houve aqui? Você tem que lembrar das propriedades de potenciação. Note que o expoente de x é negativo, passando para cá ele fica positivo. Porque aí eu posso tirar o mínimo múltiplo comum, né, e fica mais fácil de entendermos ou de obtermos os pontos críticos. Então eu tenho f' de x, o MMC entre 3 e 3x elevado a 2 terços é 3x elevado a 2 terços. Ao dividir esses dois valores, cancela o número 3, sobra x elevado a 2 terços. Mas aí nós temos que multiplicar o resultado por esse valor. Vai dar 4, né? X, simplesmente. Por quê? Vamos fazer aqui, ó, x elevado a 2 terços multiplicado por x elevado a 1 terço, né? E aí você conserva a base e soma os expoentes. Então, como aqui é uma soma, conserva o denominador e soma os numeradores. Então, vai dar x elevado a 1. Ou simplesmente x. Então, por isso nós colocamos x aqui, entendeu? Mas, esse valor dividido por ele mesmo vai ser igual a 1. 1 vezes 1 é igual a 1. Então, essa aqui é a fórmula da derivada que nós encontramos. Se acontecer uma dessas duas condições, o C é chamado número crítico. Temos a seguinte pergunta. Qual é o único valor aqui, ou quais são os valores, que se eu substituir nessa fórmula, eu não encontro um resultado? Ou seja, a função f' de x ela não seria definida. Se você notar, quando você calcula o domínio dessa função, você diz que o x ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque não existe uma divisão por zero. Então, eu posso garantir, só por análise aqui, que o zero é um número crítico. O primeiro número crítico que eu vou relacionar para vocês é o valor, vamos colocar x igual a zero ou c igual a zero, né? Então, esse valor aqui, ele é crítico, porque ao substituir aqui, você não obtém o resultado. Ou seja, cai nessa segunda situação, que a f' de c, ela não existe, ok? Então, isso aqui, na verdade, é c igual a zero, né? O valor de x assume o valor c igual a zero. A outra condição é a derivada tem que ser nula, tudo bem? Então, se a derivada tem que ser nula, eu já tenho a fórmula da derivada, então eu preciso calcular 4x mais 1 dividido por 3x elevado a 2 terços. Isso aqui eu tenho que encontrar quais são os valores de x que a minha derivada vai dar zero. Tudo bem? Então, é simples fazer esse cálculo. Eu só preciso calcular o valor de x dessa equação.
Então, nós vamos ter 4x mais 1 vai ser igual. Qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0. Né? Então, eu vou passar o número 1 para o segundo membro. Eu vou ter 4x igual a menos 1. Portanto, x é igual a menos 1 sobre 4, já que nós vamos passar esse 4 que está multiplicando, vai passar dividindo. Então, esse aqui é um outro valor que, se você substituir nessa fórmula, na fórmula da derivada, o resultado vai dar 0. Verifique. 4 vezes menos 1/4 vai dar menos 1. Menos 1 mais 1 dá 0. E 0 dividido por um número não nulo vai dar 0. Tudo bem? Então, nós podemos assumir que existem dois números críticos. Então, x igual a menos 1/4 ou c igual a menos 1/4, assim como c igual a 0, esses valores fazem parte do domínio da função dada, né, que é a função f de x inicial. Portanto, eles são números críticos. Para confirmar se eles realmente são críticos, substitua x pelos valores de c que calculamos, calcule f de c. Se obter um número real, realmente eles são críticos.